Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Tá? Presta atenção. Hoje eu vou falar para vocês sobre dons de profecia. É um tema bem atual no momento, né? As pessoas estão muito confusas em relação ao que é o dom de profecia. Sendo que a base bíblica que eu deixei para você está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Hoje eu vi um comentário um pregador questionando outros pregadores. Né? Então, os pregadores que estavam sendo questionados, preste bem atenção, fique nesse canal, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se nesse canal. Se você já é inscrito, dê os seus likes, ative as notificações para você receber muito mais assuntos interessantes como esse. Dois pregadores estavam profetizando milagre na vida das pessoas, adivinhando o futuro das pessoas, falando de coisas futuristas. E aí o outro pregador veio dizer, isso aí não é profecia. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que ele veio dizer também que profecia, do ponto de vista dele, também estava desconforme com a Bíblia. Ele veio dizer que profecia hoje na igreja é uma pessoa que pega a Bíblia, sobe no altar e fala das coisas de Deus em cima do altar. E se nós formos analisar pela Bíblia, se aquele que corrigiu o erro deles, corrigiu errado. Certo? Então eu não posso trazer uma correção de algo errado. Então, se o pregador está ali dizendo que ele está profetizando, dizendo, olha, porque você vai casar, vou te dar um casamento, vou te dar um carro novo, uma casa na praia, porque você vai ser curado agora, amanhã está tudo bem. Se eu vou olhar essa profecia, eu vou definir ela, julgar ela que aquilo não é de Deus, que aquilo não é profecia, porque isso não é profecia, eu vou falar para você daqui a pouco o que realmente é profecia, pela luz da Bíblia. O outro pregador, ele vai questionar aquilo, e ele vai dar o ponto de vista dele, ele fala, hoje nós entendemos que o erro está aí. Nós entendemos, eu jamais vou fazer um ensinamento meu falando isso. Nós entendemos que é isso, assado e cozido. Não, eu sempre falo aqui, a Bíblia diz, eu não acabei de fazer para você aqui, a Bíblia diz. Ele disse que a profecia, ela é alguém que sobe no altar, pega a Bíblia, abre e fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, ele fala que isso é profecia. Tanto aqueles que estavam profetizando futuro da pessoa, adivinhação de futuro, e esse que está dizendo que profecia é simplesmente explanar a Bíblia numa igreja, todos os dois pontos de vista estão errados. Infelizmente estão errados. Como você sabe, irmão? Porque eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia. Para início de conversa. A profecia, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Está aqui, ó. No capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 3, diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia, ela tem um pilar, ela tem um tripé, ela tem que estar apoiada na edificação, consolação e exortação. Se a profecia não vir acompanhado disso, ela não é profecia. A profecia, ela não é adivinhação, ela não é promessas de milagres futuristas na pessoa. Isso não é profecia. Tá? Agora, se aquilo for de Deus, alguma coisa daquilo, porque pode ser. Também não vou generalizar, pode ser que seja de Deus? Pode. Mas aquilo já não é profecia. Eu vou falar para você o que é profecia pela luz da Bíblia. Aquilo não é profecia. Pode ser uma revelação, dependendo de quem esteja fazendo aquela observação ali. Mas também dizer que profecia é simplesmente alguém subir no altar e ler a Bíblia também já é demais. Nem uma coisa nem outra, isso é uma deturpação das Escrituras, isso é uma distorção do que a Bíblia está ensinando. Porque se 1 Coríntios capítulo 12, que é o capítulo aqui que está aqui atrás, que eu vou ler para você, no versículo 4, diz assim, olha, acerca dos dons do Espírito Santo, olha aí, olha, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, tá? Diz assim, ó, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, tá? E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil, tá? Tem que ser útil. Por quê? A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir espíritos,
tá? E a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação dessas línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então veja bem, se ele está repartindo particularmente a cada um como quer, então se ele reparte a cada um como quer, então como eu posso dizer que todo mundo que pega a Bíblia ensina tem dom de profecia? Se ele está dizendo que reparte a cada um, ou seja, ele reparte como ele quer. Ou seja, uns têm dom de profecia, outros não têm. Mas isso não tem nada a ver com o que eu acabei de falar aqui. A questão de adivinhações, sabe, de palavras de futuristas, não. A profecia, ela não foca nisso. Não é assim que a profecia funciona, tá? E nem muito menos ensinar a Bíblia numa igreja. Por quê? Porque ensinar a Bíblia numa igreja está ao alcance de qualquer pessoa. Eu já vi pessoas que nem aceitaram Jesus. Subir no altar de uma igreja, dar uma saudação e citar um texto bíblico, dar um testemunho sobre uma coisa que recebeu. E eu quero deixar um texto bíblico aqui, a pessoa lê a Bíblia, um versículo, 2, 3 versículos, na igreja, glória a Deus. Eu vou dizer que isso é dom de profecia? Porque alguém leu a Bíblia? Não. A Bíblia é a profecia de Deus. Veja bem. Quando ela está sendo falada, ensinada, explicada, é a profecia que está em ação. Mas ela é a profecia de Deus. Ela não é a profecia que é dada como dom à igreja pelo qual eu li agora, 1 Coríntios capítulo 12. Tá? Não é essa a questão. A profecia da Bíblia já está toda concluída. Tudo que nós precisamos saber a respeito do universo, da humanidade, do projeto de Deus para a igreja, para o mundo, desde o início do fim até a consumação dos séculos, que é desde o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, está tudo determinado aqui, até o que vai acontecer no fim do mundo, até quando vinha o novo reinado milenar de Cristo. Está tudo determinado aqui. Nada pode fugir disso aqui. Nada pode fugir disso aqui. Toda a profecia, tudo aquilo que a pessoa lançar tem que estar dentro da sua palavra. Aí pode profetizar à vontade. Agora eu vou explicar para você o que é a profecia pela Bíblia. Primeiro, como eu falei, né? Ela está num tripé: consolação, exortação e edificação. Tá? E como é que isso funciona? Eu vou falar por experiência própria. Tá? Porque Deus ele me usa no dom da profecia. E eu vou explicar para você exatamente como é que isso funciona. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Permaneça aí, não saia daí. Compartilhe esse vídeo aí, dê o seu like, tá? Dê a sua curtida aí, fique aí porque você vai receber coisas tremendas de Deus assim. Você quer descobrir quando alguém está sendo usado em profecia e quando não é? Vou falar isso para você agora. Primeiro, a profecia ela nunca pode comprometer o profeta. É o primeiro ponto que eu vou falar para você. A profecia não pode comprometer o profeta. Uma vez que esse profeta ele lança uma palavra que ele se compromete, vou dar um exemplo, daqui a 7 dias você vai se casar. Correto. Então ele está se comprometendo com aquilo. Aquilo não está na Bíblia. Ele não tem como dizer que aquilo está na Bíblia para aquela pessoa, porque a profecia geralmente ela é coletiva. Correto? Está lá, 1 Coríntios 12, 14. Para que é? Ela é usada para o bem comum, para o que for útil, no capítulo 12, versículo 7, para toda a comunidade. Então, geralmente a profecia ela consola, exorta e edifica. Mas não quer dizer que se tiver 2 ou 3 irmãos orando, que alguém não pode ser tomado num dom de profecia ali e lançar. Agora, o que é a profecia? O que é a profecia? É aí que está o ponto, para a gente entender, para você não ser enganado. Tá? A profecia, irmão, tem que estar dentro da Bíblia. Primeira coisa que eu vou lhe falar. Não existe profecia fora da Bíblia. Ah, mas está aí a Bíblia então escrita. Sim, a Bíblia está escrita aqui agora. Você lê a Bíblia todo dia? Sabe quantos versículos tem na Bíblia? Quer que eu diga para você? A Bíblia tem 31.123 versículos. Será que alguém consegue ler toda semana 31.123 versículos todo dia? Ainda que alguém lesse, mas nem todo mundo vai conseguir colocar isso na cabeça. Não tem ser humano nenhum no planeta que tenha tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui dentro da cabeça. O intelecto do ser humano é incapaz de guardar, eu acho que nem a metade do que tem aqui. Não tem. Até porque nem tem tanta importância guardar tudo que está aqui. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que são histórias que foram contadas. São histórias que foram contadas que serviram como exemplos que nem tinham a tua salvação e nem te salvam. Mas o que é mandamento, o que é ensinamento, você precisa guardar. Você precisa guardar o ensinamento para você ser salvo. A santificação, a purificação, que está lá em Gálatas capítulo 5,
que está em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, as leis que foram determinadas, que muita coisa saiu para a gente hoje, tá? Questão de adultério, fornicação, prostituição, alcoolismo, bebedeira, drogas, essas coisas, impureza, maldade, perversidade, essas coisas, elas têm punição, elas precisam ser observadas. Mas as histórias que são contadas, elas são servindo de exemplos para nós. Elas não têm um efeito assim de produção, de condenação, de salvação, não. Agora, o que é mandamento, o que é ensinamento, precisa ficar na nossa vida. Correto? Então, vamos analisar aqui, no capítulo 14, versículo 3. Ela é para consolar, exortar e edificar a vida da pessoa. Então, lembra lá, eu vou dar um exemplo. Lá em 2 Crônicas, quando Deus falou a Salomão, então vamos dizer, que ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né, jejuar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, né, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De agora em diante, meus ouvidos estarão atentos a essa carta. Se você prestar atenção, isso é uma profecia. Ele está exortando, consolando e edificando. Vamos lá? Então, se esse povo que se chama pelo meu nome, ó, ele já está consolando, já é consolo. O povo que se chama pelo meu nome, eu sou povo de Deus. Aquilo não te consola? A pessoa Deus falar para ti assim, tu é meu povo, tu és chamado pelo meu nome, ele já está te consolando. É uma consolação. Aí vem a exortação. Se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, é a exortação, segundo ponto, tá? Agora vem a consolação. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora vem, é a consolação. Continua. De agora em diante, meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer a este lugar. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma profecia completa. Consolação, exortação e edificação. Percebeu como é que funciona? Não tem nada a ver com adivinhação. Olha que foi Deus falando. Deus pode falar e fazer o que Ele quiser a qualquer momento, a qualquer instante. Porque Ele tem todo o poder. Ele está comprometido com a sua palavra. Ele está comprometido com a sua palavra. Se Ele disser agora que Jesus volta amanhã, acabou. Voltou amanhã, encerrou. Passou a régua, acabou a história. Porque Ele é Deus. Ele está comprometido com a sua palavra. Mas o homem não pode comprometer-se e ficar falando coisas que não está dentro da palavra. Promessas futuristas para a pessoa. Vai lançando um monte de promessas dentro da profecia, o que pintar, pintou, o que deu, se deu 10 profecias, se encaixou 2 ou 3, primeiro encaixou, né? Sabe como é? O homem falha, né? Não, de 10 coisas que tu falou, uma aconteceu. Então essa uma foi Deus que falou, amém, glória a Deus, é assim mesmo, né? Primeiro Deus tá bom. Não é assim que funciona. A profecia não se trata de adivinhação de futuros, tá, irmão? Nem muito menos ler a Bíblia. Ler a Bíblia qualquer um pode fazer isso, não tem nada a ver com o dom de profecia. O dom de profecia é exatamente isso que eu falei. Agora, como usar o dom de profecia? Quando falar aquilo que está dentro da Bíblia porque você recebe, como é usado, como você tem, vou explicar para você. Eu falo por mim, daquilo que eu entendo da Bíblia e daquilo que eu recebi. O dom de profecia, ele geralmente se manifesta em momentos de intensa oração. Não é como as línguas. As línguas, elas não precisam de uma intensidade de oração. As línguas estão na pessoa. Você está aqui, você se concentra. Naquele momento, é só as tuas palavras. Mas se tu perceber bem que tu continuar com aquela oração, no decorrer assim de uns 10, 15 minutos, tu vai perceber que aquilo vai começar a despertar um fogo dentro de ti. Um poder espiritual que vai para quem tem, tu sabe. Quem tem sabe que é assim que funciona. Tu vai sentir uma força, tu vai ter vontade de orar mais naquela língua, tu vai sentir um fortalecimento dentro de ti. É assim que funciona. Então a profecia ela age mais ou menos assim. O culto está vindo, a mensagem está sendo pregada, o pregador está falando, o pregador está ensinando lá na frente, tu está ouvindo a palavra que o pregador está pregando, aquela palavra está entrando em ti. De repente, o Espírito Santo ele te dá uma profecia dentro da Bíblia. Ele te dá uma profecia que está aqui dentro para falar para aquela igreja. Por quê? Porque tu já recebeu a inspiração daquele culto, daquela palavra. Então você foi cheio. Então Deus ele te leva a passagens bíblicas e ele diz para você assim: profetiza esta palavra para essa igreja agora, nesse momento. Porque esta palavra é o que eu quero falar com eles nesse momento agora, além daquela que está sendo falada aqui. Porque aqui no capítulo 14, presta bem atenção, que nós vamos analisar aqui. O próprio apóstolo Paulo faz assim, olha.
Olha, no versículo, presta atenção aí, acompanha aí, versículo 29. Olha só como é que funciona esse negócio. Olha como é que funciona, versículo 29, assim, ó. Versículo 28, assim. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus, está falando da língua. Ele diz assim, e falem 2 ou 3 profetas, tá? E os outros julguem. Presta bem atenção, olha aqui como é que isso funciona. Hoje a gente vê uma única pessoa subir no altar, se ajeitar bacana, todo bonitão lá, e ele sozinho pregar para todo mundo. Aí tem lá 3.000 pessoas vindo, só um camarada sozinho lá, todo mundo... Não, no tempo da Bíblia não era assim que eram os cultos, tá? Isso está errado, não era assim que funcionava. Hoje isso é coisa de mundo moderno. Aqui ele fala, quando no máximo 2 ou 3 falavam no culto, na ordem do culto está aqui, ó. O versículo, capítulo 14, versículo 26, fala sobre a ordem do culto. E fala aqui que, no versículo 28, diz assim, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado, como eu estou aqui, ó, for revelado alguma coisa, olha aí, falando de revelação, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns após os outros. Para quê? Aqui a pérola. Para que todos aprendam e sejam consolados. Está vendo? Não tem nada a ver com adivinhar futuro, não tem nada a ver com decretar milagre na vida de ninguém, não tem nada com milagre, não tem nada a ver com adivinhar futuro, documento, papel, placa de carro, não tem nada a ver com isso, para que todos sejam ensinados e consolados. Então, tinha que ter 2 ou 3 profetizando nessa igreja, porque está um lá ensinando, um está lá ensinando, aí vem uma revelação aqui para mim, fala para essa igreja, qual é a palavra, Senhor, que tu quer que eu fale para esta igreja? Aí o Senhor vai te dar, tu vai ter que ter conhecimento da Escritura. Olha, profetiza lá para eles, né? No Salmo 23, diz lá para eles que eu sou o pastor dele e nada vai vos faltar. Mesmo que eles estejam passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai te dizer que nada irá acontecer, porque o Senhor peleja por ti. Isso é uma profecia. Mas se ela for revelada por Deus, ela tem que ir no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa, para as pessoas certas. Porque não é tudo que está aqui que serve para a gente em qualquer momento. Eu posso muito bem abrir aqui Deuteronômio capítulo 28, e lá no capítulo 28 Deus está falando tudo sobre as promessas daqueles que estão na obediência. Mas se eu chegar aqui e profetizar as bênçãos de Deuteronômio capítulo 28 na vida de pessoas que não estão nem aí para a história de Deus, isso vai ser o que, irmão? Uma falsa profecia. Mas como, irmão? Tu não está profetizando o que está na Bíblia? Sim, mas para as pessoas erradas no momento errado. Você entende como é que funciona? É assim que funciona. Eu não posso fazer isso para agradar a igreja. Eu não posso pegar Deuteronômio 28 e dizer, olha, assim diz o Senhor, né? Se tu me obedeceres, eu disse que eu virei, né? Bendito serás na terra, bendito o Senhor tu és no campo, bendito o teu filho, bendito as tuas filhas, bendito os teus netos, teus animais, bendito tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre. Eu estou profetizando uma sequência de bênçãos para as pessoas que estão em obediência, para pessoas que não estão. E vai ser o que? Uma falsa profecia, não do que a Bíblia está falando como falso, mas falso para aquelas pessoas, mesmo que aquilo seja verdade. Lembra da história de Mateus capítulo 3? Que o Satanás citou o Salmo 91 para Jesus, quando ele levou ele em cima do pináculo, ele falou assim, lança-te daqui em cima, porque está escrito, no Salmo 91, que eles darão ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Está escrito isso. A profecia não é falsa, mas para aquele momento era falso. O que Jesus disse? Jesus, ele não questionou que aquela palavra existia, mas ele disse, mas também está escrito, Jesus vem com uma outra profecia. Ele vem com Deuteronômio. Ele vem assim, mas não colocarás à prova o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus já lançou uma profecia em cima daquela que ele lançou. Ou seja, o diabo profetizou uma profecia que está na Bíblia, mas para o momento errado. Ah, irmã, isso é muito profundo que tu estás falando, mas é assim. O meu ensino é profundo. O meu ensino é revelado por Deus. Eu não trago aqui mingau frio, pão duro, pão congelado. Eu trago pão fresquinho descendo do céu para você. Eu trago pão fresquinho descendo do céu. Coisa nova. Tá? Então, já usou a profecia da Bíblia, mas veio como uma falsa profecia. Por quê, irmão?
porque era uma profecia verdadeira, mas para o momento errado, com o objetivo errado. Porque se Jesus jogasse dali, ele como homem, ele morreria, porque não estava nos planos de Deus. Tá? O corpo se desfaria, não sabemos o que ia acontecer. Se o anjo ia pegar ele e desfazer tudo, certo é que alguma coisa ia acontecer. Mas a profecia era verdadeira da Bíblia, mas no momento errado. Também isso pode acontecer. Pode acontecer também de alguém inventar, imaginar texto bíblico para agradar uma igreja, escolher passagens de bênçãos. Eis que o Senhor é contigo, meu servo, não temas. Porque se cantares pela água, tu não te afogarás. Deus, ele promete as coisas para aqueles que são dele. Deus, ele ama o ser humano. Deus, ele não para ficar olhando todo o tempo as tuas falhas, nossas falhas. Deus, ele quer mais corrigir a nossa vida. Deus, ele ama, ele abençoa, mas ele também tem que entender que há momento para acontecer as coisas. E você tem que entender isso. Então, simplesmente é assim que funciona. Então, a profecia, ela vem sobre a pessoa, você tem que levantar, e naquele momento você dispara aquela palavra que é difícil, porque quer fazer isso, e tem que estar de acordo com o que Deus quer falar com aquelas pessoas naquele momento, mas tem que estar na Bíblia. Não tem nada a ver com adivinhar o futuro de ninguém. Olha, acho que amanhã o Senhor vai te dizer que a senhora vai casar, o seu marido vai ser branco e tal, moreno, 1,90 m e tal, amanhã não está andando de mão dada com ele. Isso não é profecia. Pode acontecer isso, pode ser uma revelação. Não é uma profecia. Tá? Vamos diferenciar uma coisa da outra. Isso é uma revelação. Isso não é uma profecia. Tá? Isso é uma revelação. Tá? Então diz assim. Quer ver como é uma revelação? Tem revelação na Bíblia, irmão? Tem. Quer que eu te mostre? Aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30. Acompanha aí, ó. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, pode ler lá, pega lá na sua Bíblia. Aqui, ó. O que estiver sentado for revelado alguma coisa, revelado alguma coisa. Cale-se o primeiro que está falando, porque todos podereis profetizar. Agora, esse revelado alguma coisa, ele pode ser ligado ao que a palavra de Deus está falando, ou pode ser uma revelação pessoal para aquela pessoa. A palavra, ela não dá margem, ela não limita a revelação, ela não põe limite, tá? Pode ser uma revelação ligada a algo pessoal, um livramento, uma bênção, é revelação. Mas quando se trata de palavras disparadas de dentro da Bíblia, para aquele momento, tomado por Deus em profecia, é profecia. É profecia. Tem que estar dentro das Escrituras, não pode ser fora. Amém? É assim que funciona. Então, recapitulando, tá? Profecia, a pessoa está falando um monte de coisa ali, prometendo um monte de coisa para as pessoas. Pode ser que tenha alguma verdade naquilo, pode ser que seja algo de Deus. Pode ser, mas mesmo sendo ou não é profecia. Porque você já viu pela Bíblia que não funciona assim. Tem que consolar, exortar e edificar. Tá? Como eu citei a questão da passagem de Crônicas, na Crônicas, tá? Deus falando com Salomão. Tá? E também não é simplesmente entendemos que a pessoa que está lá no púlpito, lê a Bíblia, ela está profetizando. Também não. Não é só isso. Porque se é dom, então nem todos vão ter. Não é um talento natural. Dons do Espírito Santo. Nós vemos qualquer pessoa subir no altar das igrejas e ensinar a Bíblia. Eu vejo criança, vejo todo tipo de pessoa. E tem pessoas adultas que não têm nada absolutamente com Deus. Não tem nenhuma vida de reverência, de respeito, de temor, santidade, mas domina as Escrituras em cima do altar tranquilamente. E eu vou dizer que essa pessoa tem dom de profecia? Não. Não vamos banalizar as coisas de Deus. Dizer que o dom de profecia é alguém que sobe no altar e prega a Bíblia é a mesma coisa que eu dizer que o dom das línguas pode ser ensinado ou pode ser aprendido, como a gente tem visto muito por aí. Porque agora virou moda isso aí. As pessoas estudam uma língua estrangeira e elas dizem que elas têm dom de línguas. E geralmente, sabe que a única língua que eles sabem falar é só o inglês. Oh my God, my life, often the king, the poor, the best, my life, my church, my life, my Jesus. Eles só sabem falar inglês. Se esse dom que eles têm é dado pelo Espírito Santo, então cadê as outras línguas? Cadê o turco, cadê o hebraico, cadê o aramaico, cadê o russo, cadê o alemão, cadê o chinês, cadê o japonês? Porque na língua que eu oro, vem todos eles. Na língua que eu oro, vem todos esses idiomas aí. Tá aí no meu vídeo, você pode procurar. Entre no meu canal, procure aí.
é oração em outros idiomas. Pode clicar aí no vídeo, você vai ver. Eu orando em outros idiomas, o dom que o Espírito Santo me deu. Autêntico de Deus. Ninguém me ensinou, eu não aprendi. Eu nem vejo ninguém orando por aí. Você pode entrar e ver. Ah, você quer descobrir que idioma? Pega aí um aparelho, baixa aí um aparelho de tradução aí no seu celular e coloque lá para traduzir que idioma está sendo falado naquela oração. Coloque que você vai achar. Você vai achar turco, você vai achar alemão, você vai achar russo, que eu já encontrei todo esse idioma aí na língua que eu estou orando. Russo, alemão, chinês, turco. Vai falando um monte de coisas, pelo menos umas 5, 6, 7 línguas está falando lá. E vai variando. Chinês, japonês, tem tudo lá. Para você não achar que eu estou inventando, pode entrar no meu canal. Clique nesses vídeos que eu estou fazendo orações, o link está escrito lá e você faça o seu teste. Bote alguém que conhece essas línguas para escutar, ou então bote num aparelho de tradução e você vai ver. Dom autêntico dado pelo Espírito Santo. O dom lá de Atos, tem muitos que não acreditam que eles oraram línguas estranhas, não oraram línguas estranhas não. Foi idiomas mesmo. E eu tenho isso aí no meu vídeo. Deus me deu esse dom, eu fiz uma prova de Deus, pedi para Deus me provar que esse dom existiu. Porque eu vi tanto debate das pessoas dizendo que existe, que não existe, que cessou, que ficou. Aí eu falei para Deus, Senhor, está aqui na tua palavra, então faz o seguinte, me dá esse dom que eu quero provar para essas pessoas que existe. Eu não tenho a melhor coisa de provar o milagre porque da gente vê acontecer na nossa vida. É muito fácil falar que aconteceu aqui, agora eu quero ver acontecer na nossa vida. É fácil ser profeta para os outros, agora eu quero ser profeta na nossa vida. Eu quero ver ser profeta na nossa vida. É muito fácil dizer aqui que Jesus curou o cego, curou o aleijado, que Jesus multiplicou isso e na nossa vida. E se nada disso acontece, como que a gente vai acreditar numa coisa que a gente está pregando que a gente não está vivendo? Não é assim que funciona. E eu falei, Senhor, se existiu essa língua lá em Atos 2, e dizem que era idiomas e ninguém está orando, me dá esse dom. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus me entregou o dom para a glória de Deus. Para Deus provar que existe. Existe sim. Você quer receber? A dica que eu lhe dou, você tem que acreditar. Porque eu acreditei, eu recebi. Para quê? Para mim ficar famoso? Não. Não tem nada com isso de famoso, não. É para glorificar o Senhor e provar que a Escritura Sagrada se cumpre por completo. Tem os dois dons. 1 Coríntios 14, as línguas de oração, que são as línguas desconhecidas. Eu tenho também, senão eu acabei de orar aqui no vídeo. Tá? E eu tenho a dom dos idiomas. Como é que ora, irmão? Nos idiomas. Aqui, ó, Kansuya, aí ele lembra do último rápido, ele tinha que Kansuya. Como é que aí ele se encanta? Ele não rápido, ele se Kansuya, ele lembra de se Kansuya, Kansuya de noia. Ele não rápido, ele se Kansuya. Ele não rápido, ele se lembra de se 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 É isso aí, irmão. A gente prova vivendo. É invenção? Não tem como inventar. O ser humano não consegue fazer isso aí. Está fora da capacidade do ser humano inventar isso aí que eu fiz. O ser humano não conhece. Você quer ver que inventa? Então escute e tente inventar isso aí. Dê para alguém essa oração e diga assim, tente imitar aqui esse cara orando isso aqui. Tente imitar. Você não vai ver ninguém fazer isso. Sabe por quê? Porque isso para mim é natural, porque foi o Espírito Santo que me deu. É para quê? Para glorificar o Senhor. Para provar que a Bíblia se cumpre na sua totalidade. Porque lá em 2 Timóteo 3,16 está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, então ela tem que se cumprir por completo. Precisamos valorizar as coisas de Deus. Quer receber dom? Santifique a sua vida. Quer receber dom? Renuncie o pecado. Quer ser uma bênção na mão de Deus? Ame a Deus, ame a sua obra, ame fazer a sua obra. Ame as almas perdidas, ame a sua palavra. E você vai receber dom que vem do alto, não que o outro está ensinando. Seja uma pessoa verdadeira. Seja uma pessoa autêntica na presença de Deus. Seja usado nas profecias da Bíblia. Seja usado no dom verdadeiro da palavra do Senhor. Faça dessa palavra uma verdade na sua vida, como ela é verdade na minha vida. Eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te apresento todas essas pessoas. Pai amado, eu venho te pedir que o Senhor venha abrir a mente de todos que ouviram esta mensagem, meu Pai. Mostrando para eles as verdades da Tua palavra, porque tem muitas enganações vindo por aí. Como Tu falaste em Mateus capítulo 24, Senhor 14. Que por se esfriar, o amor de muitos se esfriaria, Senhor, por se multiplicar a iniquidade. Mas a Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo.
que essas verdades venham ficar no coração de cada uma pessoa. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Então, meu Pai, que o povo possa entender que tudo isso que eu falei aqui tem sentido da Tua palavra. E que essa enganação venha cair por terra na vida das pessoas, porque isso nunca vai acabar. Isso só vai acabar quando Jesus voltar. Porque o joio e o trigo continuará crescendo junto com o trigo. Mas no tempo do fim, como diz a palavra do Senhor, o anjo do Senhor fará separação. Então que o Senhor abençoe todos que estão ouvindo esse canal. Que o Senhor santifique, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha entrar com providência na vida de todas essas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. E se tem alguém enfermo, em nome de Jesus, a palavra da cura seja liberada para você. Que a palavra do Senhor agora, em nome de Jesus, venha estar cura na tua família, na tua perna, no teu corpo, na tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus agora, eu ministro a libertação dentro da tua casa. Em nome de Jesus, eu ministro a libertação no teu casamento, na vida da tua família. E que a palavra de Deus seja abençoada na tua vida. Que tu venha praticar a palavra do Senhor. E que as bênçãos proféticas de Deus estejam sobre a tua vida. Recebe o levantamento de Deus, recebe a cura do Senhor sobre a tua vida e que tu venhas desfrutar das bênçãos de Deus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, dê o seu like e faça de Deus a sua torre forte na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.